Tudo bem com você? Olha eu aqui novamente, professora Vanessa. O meu sinal na comunidade surda é... Muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, um projeto do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre energia elétrica e magnetismo. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? A energia elétrica é a energia que utilizamos para fazer o uso de aparelhos elétricos e eletrônicos de nossas residências. Você sabia que somente a partir do final do século XIX, ou seja, lá pelos anos 1800 e pouco, que a energia elétrica passou a estar disponível nas nossas casas? Nesse período, ela estava disponível apenas em locais de países ricos. Aqui no Brasil, até hoje, existem regiões que não possuem energia elétrica. A energia elétrica é tão importante, não é? Ela é utilizada para organizar o trânsito, para nos aquecer durante o frio ou nos resfriar em dias quentes. Ainda pode ser utilizada para iluminar as cidades e residências durante a noite. A energia elétrica utilizada em nossas casas, ela pode ser adquirida de diferentes formas através de usinas. E a principal forma de obtenção de energia elétrica no Brasil é através de usinas hidrelétricas. Nas usinas hidrelétricas, a energia elétrica é produzida a partir da água de rios volumosos que se localizam em uma região mais alta, ou seja, um planalto. A água do rio é represada, ou seja, armazenada em um reservatório a partir de uma barragem. A água do reservatório vai para a casa de força por meio de tubulações e dentro da casa de força a água passa por tubulações com grande velocidade. Essa ação movimenta as pás de uma turbina que aciona um gerador de energia elétrica. A energia elétrica produzida na casa de força vai até a linha de distribuição de energia. Em seguida, chega aos postos de energia que levam essa energia elétrica até as nossas casas e toda a cidade. Uma das usinas hidrelétricas mais conhecidas no Brasil é a usina de Itaipu, no Rio Paraná, em Foz do Iguaçu, Paraná. Ela é a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, em área e também em geração de energia, e é a maior hidrelétrica do Brasil. A segunda maior hidrelétrica do Brasil é a Belo Monte, no rio Xingu, que fica ali no estado do Pará. E a terceira maior é Tucuruí, que fica no rio Tocantins, também localizada no estado do Pará. No Amazonas, existe a hidrelétrica de Balbina, localizada no rio Uatumã, a 100 quilômetros de Manaus. Como as hidrelétricas utilizam água dos rios em períodos de seca, a produção de energia elétrica é bem menor. E o resultado é o acionamento de usinas termoelétricas. Usinas termoelétricas são usinas que utilizam queima de combustíveis fósseis, como gás natural ou petróleo, para produzir energia. O custo de uma termoelétrica é muito maior do que o de uma hidrelétrica. E por isso, quando apenas a usina hidrelétrica está sendo utilizada, a conta de luz fica em bandeira verde. Porém, quando as termoelétricas precisam ser ativadas, a conta de luz vai para a bandeira amarela. Isso significa que a conta de luz fica mais cara. E em casos extremos, quando as usinas termoelétricas precisam gerar muita energia elétrica para as cidades, a conta de luz passa para a bandeira vermelha e fica bem mais cara. Tanto as usinas hidrelétricas quanto as termoelétricas causam grandes impactos ambientais. As usinas hidrelétricas precisam represar a água. Lembra que eu ensinei? Essa ação provoca a extinção de espécies, por exemplo. Já as termoelétricas utilizam combustíveis fósseis, que são combustíveis não renováveis, ou seja, estão em quantidade limitante no mundo. Além disso, caso combustíveis fósseis sejam jogados acidentalmente no meio ambiente, eles podem causar
grandes estragos. Observe na imagem da direita o vazamento de petróleo no Golfo em 2010. Perceba como o petróleo é inflamável. Uma das consequências desses vazamentos é a morte dos animais ocasionada por diferentes fatores, como intoxicação ou desequilíbrio térmico ao entrar em contato com combustíveis fósseis. À esquerda você pode observar um animal com combustível fóssil. Existem ainda as usinas nucleares, que utilizam urânio para gerar energia elétrica. O urânio é altamente tóxico e prejudicial à saúde humana, podendo causar sérios acidentes. À esquerda temos uma usina nuclear brasileira. Ela fica no estado do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. À direita, temos imagens de uma usina nuclear da Rússia. Existem algumas formas de gerar energia elétrica que não causam impactos negativos ao meio ambiente. É a chamada geração de energia limpa. Uma das formas é através da energia solar. E nesse tipo de geração são utilizadas placas solares que podem ficar em cima de construções ou não. Essas placas, que são essas que você está vendo, captam luz do sol e a transformam em energia elétrica. A energia eólica é outro exemplo de energia limpa. Nesse tipo, há grandes hélices que giram com o vento e acionam geradores, transformando a energia mecânica em energia elétrica. É possível obter energia elétrica através de pilhas e baterias também. Pilhas e baterias armazenam os produtos químicos, que são então transformados em energia elétrica. Em outras palavras, ocorre a transformação da energia química para a energia elétrica. Entretanto, o seu uso é limitado, pois quando esse produto químico acaba ou perde a capacidade de gerar energia elétrica, a pilha já não tem mais utilidade na geração de energia elétrica. Os relâmpagos são descargas elétricas gigantescas que acontecem nas nuvens. Quando um relâmpago sai da nuvem em direção ao solo, é chamado de raio. Você já percebeu que geralmente ele é acompanhado de um barulho bastante alto? Esse barulho é o trovão. Como a descarga elétrica é muito grande, nós precisamos ter muito cuidado durante uma tempestade, pois ao atingir uma pessoa, um raio pode levá-la à morte. Os raios, eles costumam procurar pontos mais altos e, por isso, edifícios costumam ter o que chamamos de para-raios. Ao atingir um para-raios, o raio chega ao captor e é levado pelo cabo de descida ou cabo condutor até o solo para não causar nenhum prejuízo. Por isso, durante uma tempestade com relâmpagos e raios, se faz necessário não se aproximar de coisas metálicas, como cercas de arame, varais metálicos e linhas férreas. Também não permanecer em áreas abertas como campo de futebol, praias, quadras esportivas e estacionamentos. Não ficar em lugares altos e não se abrigar em árvores ou debaixo delas. Agora eu quero saber de você. Em casa, você já tomou um choque? Eu já tomei, é horrível. Eu vou ensinar alguns cuidados que você deve ter em casa para não tomar choque. Alguns deles são: não colocar objetos em tomadas, não tocar em fios elétricos soltos ou desencapados. Lembre-se que metal é um bom condutor de energia elétrica e por isso é mais propício de levar um choque quando pegamos em fios soltos ou desencapados. Não pegue, ok? Não ligar muitos equipamentos na mesma tomada, não colocar aparelhos elétricos próximo à água, não empinar pipa próximo a redes elétricas. Esses são alguns cuidados que você pode ter para evitar tomar um choque. Agora, outra perguntinha aí para você. Por que é possível colocar esses enfeites na frente da geladeira, hein? Por causa do ímã, professora! Isso, muito bem! Os ímãs, eles são objetos que atraem outros objetos como ferro ou aço. Essa atração entre ímã e um objeto é chamada de eletromagnetismo. Vamos ver um ímã em ação. Observe o ímã em vermelho e branco.
e as moedas de metal sendo atraídas para ele. Você já reparou que não é preciso encostar um objeto no ímã para que eles se juntem? Ao aproximar o ímã de um ferro ou aço, os dois se atraem. Isso acontece graças a um campo magnético que é formado ao redor do ímã. Outra característica dos ímãs é o fato deles terem atração entre si mesmos. E isso se deve aos polos magnéticos dos ímãs. Cada ímã, independentemente do tamanho, possui um polo norte, que a gente vê aí na imagem em azul, e um polo sul, que nós vemos na imagem em vermelho. Se o polo norte de um ímã ficar próximo ao polo sul de outro ímã, eles se atraem. Mas, se o polo norte de um ímã ficar próximo ao polo norte de outro ímã, eles se repelem. O mesmo acontece se o polo sul de um ímã estiver próximo ao polo sul de outro ímã. Você pode pensar, professora, e se eu quebrar um ímã bem ao meio, terei um ímã norte e outro sul? A resposta é não. Mesmo que o ímã seja quebrado em muitas partes, cada parte quebrada terá um polo norte e um polo sul. E aí, tá gostando da aula de hoje? Eu, particularmente, adoro aprender mais sobre energia elétrica e magnetismo. Te convido agora para testarmos os nossos conhecimentos. Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade número 1. Observe os ímãs dos itens a seguir. Escreva se eles se repelem ou se atraem. A gente acabou de ver sobre isso, tenho certeza que você vai acertar. Na letra A, você tem o polo norte de um ímã próximo ao polo norte de outro ímã. E aí, se atraem ou se repelem? Qual é a resposta correta? Se repelem, não é? Se repele justamente porque o norte está próximo do norte. Vamos à letra B. Nós temos um polo norte próximo de um polo sul de outro ímã. E aí, nesse caso, esses dois ímãs vão se atrair ou vão se repelir? Vamos à resposta correta? Eles vão se atrair, os polos opostos se atraem, não é? E os polos iguais se repelem. Sabendo disso, a letra C ficou mais fácil ainda, não é? Temos aí um polo sul próximo a outro polo sul. E aí, se atraem ou se repelem esses ímãs? Se repelem, né? Vamos à próxima atividade? Atividade número 2. Indique corretamente a alternativa que apresenta uma desvantagem da energia hidrelétrica. Então, temos aí 5 alternativas. Atenção para achar a desvantagem da energia hidrelétrica. A. Retração do uso de energias limpas. B. Aumento da poluição da atmosfera. C. Diminuição do volume de chuvas. D. Elevado impacto no meio ambiente. E. Crescimento da temperatura terrestre. Nós falamos sobre isso na aula de hoje. A resposta que você deve marcar é a letra D, né? Um elevado impacto no meio ambiente. Nós falamos do represamento de água e que isso pode influenciar aí em espécies, levando à extinção, influencia diretamente também na questão da própria vegetação do local, correto? E aí, acertou essas questões? Tenho certeza que sim, mas se você ficou com alguma dúvida ou errou, refaça, se for necessário, reveja esta aula, viu? Você vai acertar. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje? Chegou a querida hora da revisão. Hoje, aprendemos mais sobre a energia elétrica e também sobre magnetismo. Aprendemos que a energia elétrica é a energia utilizada para fazer o uso de aparelhos elétricos e eletrônicos das nossas residências. Porém, ainda hoje, infelizmente, existem muitos locais nos quais não há energia elétrica no Brasil. Existem diversas maneiras de produzir energia elétrica, principalmente pelas usinas hidrelétricas, termoelétricas e nucleares. Vimos todas elas na aula de hoje. E também outras maneiras de obter energia de forma mais segura ao meio ambiente.
por exemplo, através da energia eólica e energia solar. Aprendemos também sobre o eletromagnetismo, que é a atração entre ímã e objetos como aço e ferro. Eu adoro essa parte. E adorei também toda a nossa aula. Só que, infelizmente, ela terminou. Uma pena, não é? Mas não fica triste não, nós temos um encontro marcado na próxima aula. Aguardarei você. E se você sentir saudade antes da próxima aula, confere nossos vídeos lá no YouTube, no canal do Centedes e as postagens no Instagram do Centedes. Um grande abraço, um beijo e tchau! Olá, tudo bem com você? Está preparado para mais uma viagem pela nossa história? Comigo, o professor Daniel, o meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar sobre os patrimônios materiais e imateriais da humanidade, identificando o patrimônio no Brasil. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Na última aula, explicamos sobre patrimônio cultural. Hoje, vamos mergulhar sobre o universo de patrimônios reconhecidos no Brasil. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional é o órgão responsável no nosso país pela preservação do patrimônio cultural brasileiro. Cabe a ele proteger e promover os bens culturais do nosso país, assegurando a preservação deles e o acesso das gerações futuras a esses patrimônios que falam sobre o nosso povo. Alguns patrimônios brasileiros também são considerados patrimônios da humanidade. Só para lembrar, a classificação de patrimônio cultural ela é dividida entre materiais e imateriais. Os patrimônios materiais, que são físicos, podem ser imóveis e móveis. E esses patrimônios também podem ser classificados quanto à origem, em históricos, artísticos, religiosos e de saberes, ou modo de fazer algo. Está preparado para uma viagem por alguns patrimônios do nosso Brasil? Então vamos lá! Para começar, vamos até a região sul. Dentre os vários patrimônios, escolhi 2 que mostram os encantos dessa região. Já ouviu falar do Museu do Doce? É um museu que com certeza não é feito de doces, que nem a Casa de Doces, lá da história do João e da Maria. O Museu de Doces está localizado na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Não é considerado um patrimônio, mas ele é uma referência importante para assegurar as tradições doceiras da região de Pelotas. O costume de fazer e consumir doces lá nessa região veio de muito tempo atrás, desde a colonização portuguesa. Alguns exemplos desses doces é o camafeu e a fatia de Braga, doces típicos de Portugal, mas que desde muito tempo fazem parte da tradição da região de Pelotas, assim como diversos outros doces. A região doceira, segundo registros históricos, mantém uma tradição de cerca de 200 anos na produção de doces. O consumo deles se tornou um hábito, especialmente em festas e celebrações do povo daquela região, e a tradição de fazer esses doces foi passando de mãe para filha. Essas são as ruínas da igreja de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Elas representam a ocupação dos missionários jesuítas naquela região, antes ocupada pelos indígenas. A igreja foi construída a partir de 1735 e deixou marcas do contato entre europeus e indígenas. Diferente de outras missões religiosas, onde as construções eram de madeira, a construção dessa igreja de São Miguel das Missões foi feita com paredes bem resistentes sem pilares. Pela importância à história do nosso país, o IPHAN tombou as ruínas de São Miguel das Missões como patrimônio histórico nacional.
A Unesco, devido à importância histórica dessa região, declarou as ruínas dessa missão jesuíta como Patrimônio da Humanidade. Na região centro-oeste do Brasil, vou destacar a ponte Eurico Gaspar Dutra. Essa ponte fica localizada na cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, cortando o rio Paraguai. Ela teve seu período de construção entre os anos de 1938 e 1947. Além de um marco na arquitetura moderna brasileira, essa ponte ajudou a estreitar as relações entre o Brasil e a Bolívia. Ela foi idealizada no início do século XX, mas quase 40 anos depois foi iniciada sua construção. Em Goiás, acontece desde meados do século XIX a Festa do Divino Pai Eterno, que é uma devoção católica muito expressiva na região centro-oeste. Essa festa acontece na cidade de Trindade, mas devotos de vários lugares do Brasil se dirigem até lá. Um dos momentos da festa é a Romaria de Carros de Bois, considerada um patrimônio cultural brasileiro. A Romaria de Carros de Bois relembra os antepassados e reconstrói a cada ano a tradição herdada das famílias de se deslocarem até Trindade para festejar o Divino Pai Eterno. Sabemos que a identidade cultural de um povo também está ligada às suas crenças. Essa romaria, entre outras, é um belo exemplo de patrimônio imaterial do nosso país. Indo lá para a região sudeste, deixa eu perguntar, você já ouviu falar no queijo Minas? Ele é um tradicional tipo de queijo feito em Minas Gerais. Se você for pesquisar na internet, pode até encontrar formas rápidas e bem baratinhas de fazer queijo Minas, mas elas nunca serão queijo Minas. Sabe por quê? Porque o modo artesanal de fazer queijo Minas é um patrimônio cultural. E essas receitas da internet são bem diferentes do tradicional queijo Minas. A receita original tem uns traços marcantes da identidade cultural do povo mineiro. A tradição de fazer queijo veio da Europa, mas ao longo do tempo ganhou o jeito mineiro e foi se adaptando e formando um modo único de fazer esse tipo de queijo, com estruturas, instrumentos, técnicas e fazeres próprios, que dão originalidade ao queijo Minas. O Cais do Valongo, na cidade do Rio de Janeiro, é um patrimônio da humanidade tombado pela Unesco. Ele é histórico e arqueológico. Foi construído em 1811 para o desembarque de africanos escravizados. Com a proibição do tráfico de escravos, o cais foi reformado e por cima fizeram um novo. Durante as escavações feitas para a revitalização da área em 2011, foi descoberto que havia 2 ancoradouros, um sobre o outro. No primeiro, descobriram uma grande quantidade de amuletos e objetos originários do Congo, de Angola e Moçambique. O Cais do Valongo foi o maior porto de entrada de africanos escravizados da América. O tráfico de escravos durou por volta de 300 anos. Esse cais funcionou por apenas 40, mas recebeu cerca de 1 milhão dos quase 4 milhões de escravizados que entraram no Brasil. Além da importância histórica e arqueológica da região do Valongo, o reconhecimento da memória da violência representada pela escravidão e da resistência dos africanos é fundamental para que possamos valorizar ainda mais a contribuição desses povos na formação da nossa sociedade. Essa região chegou a ser conhecida como Pequena África, entre 1850 e 1920, quando um grande número de africanos, escravizados ou libertos, ocupou o espaço em torno do antigo porto. Hoje, essa região representa muito da herança africana para nós, entre eles, a origem do nosso samba. Falando em samba, lembrei de carnaval. Falando em carnaval, lembrei-me de algo lá do Nordeste brasileiro. O frevo, mais uma expressão artística e cultural brasileira reconhecida como patrimônio da humanidade. Ele pode ser considerado um gênero musical que surgiu no final do século XIX, no carnaval. É uma mescla de gêneros musicais, danças, capoeira e artesanato. Muito além do caráter festivo do frevo, ele sempre expressou protestos políticos e críticas sociais. E isso representa um símbolo da resistência da cultura pernambucana e expressão da diversidade cultural do nosso país. E ainda no Nordeste, você conhece a mais importante construção sacra do Brasil colonial?
Só para constar, sacra quer dizer sagrada, tem a ver com a religiosidade. E aí, sabe a resposta? A Catedral Basílica de Salvador, na Bahia. Talvez você não a ache muito bonita por fora, mas olhe por dentro. Aqui temos os altares laterais da igreja, um outro altar secundário e o teto da parte principal da igreja. E aqui, a sacristia. Por dentro é tudo muito bonito, não é? Essa igreja é uma das principais igrejas da cidade de Salvador. Foi construída entre 1652 e 1672. E em 1676 foi criada a Diocese de Salvador. Diocese é um território na qual um bispo da Igreja Católica realiza o trabalho religioso. Como essa diocese foi a primeira do país, ela é conhecida como Primaz do Brasil. Daí, conseguimos imaginar um pouco da importância histórica dessa igreja para a cultura do nosso país. Aqui temos mais um patrimônio do nosso Brasil. O destaque dado a ele é pela questão arquitetônica. Consegue adivinhar? Não? Não conhece? Esse é o cemitério de Nossa Senhora da Soledade, localizado em Belém do Pará. Esse cemitério é um dos 4 no Brasil que são considerados patrimônios nacionais. Lá em Belém, esse cemitério surgiu em 1850, para atender uma necessidade clara de enterrar os mortos. Nesse caso, de famílias com melhores condições de vida. O antigo cemitério era usado apenas por escravos e desvalidos. O cemitério de Nossa Senhora da Soledade encerrou os sepultamentos 30 anos depois, em 1880. Apesar de não servir mais para enterrar ninguém, a arquitetura do lugar é impressionante. As sepulturas que vieram da Itália, acredita? O gradeamento de ferro foi importado da Inglaterra. E tudo isso ajuda a contar um pouco da história, principalmente no período do ciclo da borracha lá em Belém. Um pouco mais ao norte, chegamos aos Uajampi, indígenas que vivem no Amapá, numa região próxima de Macapá. Esses indígenas têm um sistema de representação gráfica próprio, a arte Kusiwa. Para eles, essa arte representa seu modo de conhecer, compreender e agir sobre o universo. São representadas em pinturas corporais e arte gráfica em objetos. E você viu esse símbolo aí no meio? Pois é, ele representa um patrimônio da humanidade, reconhecidamente por sua originalidade e importância para conhecer esse povo e a sua história. Durante a aula de hoje, falamos de apenas 10 patrimônios culturais do Brasil, entre eles, materiais e imateriais, históricos, artísticos, religiosos e de saberes. Você viu que haviam 2 emblemas quando falamos de cada um deles? Um representa os patrimônios culturais brasileiros, reconhecidos pelo IPHAN, e o outro, os patrimônios mundiais, reconhecidos pela Unesco. Esses emblemas, eles servem para indicar que os patrimônios têm uma importância significativa para o povo e devem ser protegidos legalmente. E aí, gostou de conhecer um pouco dos nossos patrimônios culturais brasileiros? Espero que sim, mas agora quero ver se você entendeu o mesmo assunto da nossa aula de hoje. Vamos testar nossos conhecimentos? Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. Sobre os tipos de patrimônio cultural abaixo. Assinale a alternativa incorreta. Alternativa A. O Museu do Doce em Pelotas, Rio Grande do Sul, é um patrimônio que representa as tradições doceiras da região de Pelotas. Alternativa B. A Ponte Eurico Gaspar Dutra, em Corumbá, Mato Grosso do Sul, é um marco na arquitetura moderna brasileira e serviu para estreitar caminhos nas relações entre o Brasil e a Bolívia. Alternativa C. O Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, tem importância histórica e arqueológica, como reconhecimento da memória da violência da escravidão. Alternativa D. O frevo representa um símbolo da resistência da cultura pernambucana e expressão da diversidade cultural do nosso país. E aí, ficou ligado sobre os patrimônios culturais da nossa aula de hoje? Assinale então a alternativa incorreta. Se você prestou bem atenção, vai acertar essa fácil. A alternativa correta é a letra A.
O Museu do Doce em Pelotas é um patrimônio que representa as tradições doceiras da região de Pelotas. Lembrando, o patrimônio não é o Museu do Doce. O Museu do Doce ele é uma referência para o patrimônio. E qual é o patrimônio? As tradições doceiras da região de Pelotas. É um patrimônio de saberes, os modos de fazer doces. Vamos agora à atividade 2. A Unesco é o órgão responsável por reconhecer os patrimônios a nível mundial, devido à importância deles para a humanidade. Assinale a alternativa que indica apenas patrimônios da humanidade. Alternativa A: tradições doceiras da região de Pelotas e modo artesanal de fazer queijo Minas. Alternativa B: Ponte Eurico Gaspar Dutra e Cemitério de Nossa Senhora da Soledade. Alternativa C: Romaria de Carros de Bois da Festa do Divino Pai Eterno e Catedral Basílica de Salvador. Alternativa D: Cais do Valongo e Arte Cucilwa. E aí, lembra que nós mostramos os emblemas de patrimônios culturais brasileiros e da humanidade? E lembramos que a Unesco é o órgão responsável por esse reconhecimento. E aí, qual alternativa indica apenas patrimônios da humanidade? A resposta correta é a letra D. Coloquei até o símbolozinho aí para lembrar. O Cais do Valongo e a Arte Cucilwa foram reconhecidas pela Unesco como patrimônios da humanidade. Muito bem. Vamos à atividade 3. Quanto ao tipo de patrimônio, podemos classificá-los em históricos, artísticos, religiosos e de saberes. Assinale V verdadeira e F falsa em cada afirmação abaixo. Primeira afirmação: as ruínas da igreja de São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul, aparecem na classificação de patrimônio histórico. Essa afirmação ela é verdadeira, isso mesmo. Próxima afirmação: a ponte Eurico Gaspar Dutra estreitou caminhos nas relações entre o Brasil e a Bolívia. Portanto, refere-se ao patrimônio de saberes. Essa afirmação ela é falsa. Não foi por esse motivo que a ponte Eurico Gaspar Dutra virou um patrimônio, tá? Ela virou um patrimônio devido à questão arquitetônica e histórica, por ela ter contribuído em relação a esse estreitamento de caminhos nas relações entre Brasil e Bolívia. Ou seja, ela não se refere a patrimônio de saberes. Lembrando, patrimônio de saberes é modos de fazer algo. E no caso, não foi a situação da ponte, tá? A questão é, ela é um patrimônio histórico. Vamos à próxima afirmação. O modo artesanal de fazer o queijo Minas, de Minas Gerais, com estruturas, instrumentos, técnicas e fazeres próprios que dão a originalidade ao queijo, é considerado patrimônio artístico. E aí, essa afirmação ela é? Podemos até pensar assim: o modo de fazer queijo é uma arte. Poderia ser patrimônio artístico se pensássemos assim. Mas quando falamos em patrimônio artístico, falamos em obras de arte. E no caso, o modo artesanal de fazer o queijo Minas se encaixa na categoria de patrimônio de saberes. É o modo de fazer algo, no caso, o modo de fazer o queijo Minas. Então, por isso que essa afirmação ela é falsa. Vamos à última afirmação. O frevo de Pernambuco é uma mescla de gêneros musicais, danças, capoeira e artesanato. É um patrimônio artístico. E aí, essa afirmação ela é verdadeira. Muito bem. O frevo, ele é uma expressão artística envolvendo música, dança e várias outras coisas relacionadas à cultura pernambucana. Ele é um patrimônio artístico. Muito bem. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na nossa aula de hoje, falamos sobre os patrimônios materiais e imateriais da humanidade, identificando patrimônios no Brasil. Fizemos uma viagem de sul a norte do Brasil, conhecendo patrimônios reconhecidos pelo IPHAN e pela Unesco. Lá na região sul, falamos sobre as tradições doceiras da região de Pelotas, que é considerado um patrimônio de saberes, pois expressam uma tradicional forma de fazer doces da região. Além das ruínas da igreja de São Miguel das Missões, tombada também como patrimônio da humanidade. No Centro-Oeste, apresentamos a ponte Eurico Gaspar Dutra, um patrimônio histórico e marco na arquitetura moderna e nas relações entre o Brasil e a Bolívia.
Também falamos da Romaria de Carros de Bois da Festa do Divino Pai Eterno em Goiás, considerada um patrimônio cultural brasileiro por sua expressão de fé e religiosidade. Na região sudeste, falamos do modo artesanal de fazer queijo Minas, considerado um patrimônio cultural de saberes pela sua originalidade e técnicas caracteristicamente mineira. Lembramos também do Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, que foi o maior porto de entrada de africanos escravizados da América e hoje é mais um patrimônio da humanidade tombado pela Unesco. Além da importância histórica e arqueológica, ele é a memória da violência da escravidão no Brasil e da resistência dos africanos. No Nordeste brasileiro, falamos do frevo, uma expressão artística e cultural brasileira reconhecida como patrimônio da humanidade. Além de mesclar gêneros musicais, danças, capoeira e artesanato, o frevo também representa a resistência da cultura pernambucana e a expressão da diversidade cultural do nosso país. Ainda falamos da Catedral de Salvador, a primaz do Brasil, ou seja, a primeira, um patrimônio histórico do nosso país desde o período colonial. No norte, falamos do patrimônio arquitetônico e histórico do cemitério de Nossa Senhora da Soledade, no Pará, que conta um pouco da nossa história nos tempos da borracha. E para fechar, falamos sobre a arte Kusilwa, uma representação gráfica própria do Zuajampi, reconhecida como patrimônio da humanidade, por sua originalidade e importância para conhecer esse povo e a sua história. Confesso que passaria mais tempo aqui falando sobre os mais de 1000 patrimônios culturais do nosso Brasil. Mas, como eu sempre falo, essa história não acaba aqui. Que tal procurar conhecer mais sobre os patrimônios estudados aqui e sobre os outros patrimônios brasileiros? Não há jeito melhor para conhecer a história de um povo que conhecendo as histórias de seus patrimônios. E é por isso que eu sempre falo, afinal, é muito bom conhecer a nossa história. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.